conseguimos resolver e ultrapassar esta crise sem fortes medidas e fortes apoios europeus. E nós entendemos e defendemos na altura, eu no Eurogrupo e no Ecofin, no Primeiro-Ministro no Conselho Europeu, que era preciso que a Europa adotasse uma política mais afoita de resolução da crise e que não podíamos deixar isto só na mão dos governos. Mas a verdade é que isso não aconteceu e a Europa não deu essa mão. Houve mudança. Não, a questão é esta, é que houve mudanças. Houve mudanças. Isto pode não ser do conhecimento público. Nós começamos a discutir, no final de 2010, aquilo que ficou conhecida pela Comprehensive Approach. Isto é, uma abordagem global à resolução da crise. Entendendo-se que, de facto, nós precisaríamos não só de um esforço nacional dos países membros para ultrapassar a chamada crise do euro, mas também precisaríamos de instrumentos e de medidas a nível europeu que pudessem, como se diz na nossa gíria, alavancar o esforço nacional. Mas não tendo isso acontecido, não aconteceu. Já agora, deixe-me contar a história. E este programa foi discutido e as linhas mestras desse programa foram analisadas numa cimeira em fevereiro, no início de fevereiro de 2011. E foi em início de fevereiro de 2011 que, na altura, o Primeiro-Ministro pediu que fosse enviada uma missão da Comissão Europeia e do Banco Central Europeu a Portugal para nós delinearmos um programa. Só que no âmbito dessa abordagem global, o que nós tínhamos em vista era evitar que os países entrassem num pedido formal de ajuda, mas elaborassem como que um programa preventivo, isto é, de prevenção a chegar a esse ponto com alguma ajuda a nível europeu e com esse compromisso. E nós obtivemos esse compromisso. E é importante que seja dita, nós, com o chamado PEC 4, que foi o resultado, no fundo, deste esforço em articulação com a Comissão Europeia e com o Banco Central Europeu, nós teríamos o apoio do Banco Central Europeu, em particular nos mercados secundários da dívida. Tínhamos o apoio de uma grande potência. Eu estive no início, salvo erro, no dia 2, 3 de março, num encontro do Primeiro-Ministro com a chanceler alemã, em Berlim, onde, no jantar, foi claro o compromisso da chanceler Merkel a dizer que apoiava Portugal e que iríamos pôr uma barreira, Portugal iria ser um tampão desta crise e que não deixaríamos que isto ocorresse. Mas também não foi nesse jantar que a chanceler disse ao Primeiro-Ministro que ele tinha que falar com o diretor-geral do FMI, Dominique Strauss-Kahn. Exato. Chegado a este compromisso político com a chanceler, de que teríamos o apoio da Alemanha, que é um apoio, como sabemos, decisivo no quadro europeu, para, de facto, estancarmos o agravamento da crise em Portugal, com este programa que estava a ser ultimado em Lisboa, porque eu recordo que a missão iniciou o seu trabalho no dia 21 de fevereiro de 2011, e isto ocorreu no dia, portanto, foi no jantar do dia 2 de março, e nós anunciámos o programa depois, uma semana, mais ou menos a seguir. Mas com essa questão do Fundo Monetário Internacional, o que a chanceler diz é que temos que, é preciso falar ao Fundo Monetário Internacional. O Primeiro-Ministro, na altura, disse, olha, eu não falo, eu tenho alguma incompatibilidade política por razões que, pronto, ninguém melhor do que ele poderá esclarecer, ao que eu, nesse jantar, fui muito claro. Eu tratava o Primeiro-Ministro português e disse, olha, se tu não falas, falo eu. Porque eu conheço o Dominique Strauss-Kahn, porque quando eu era secretário de Estado do professor Sousa Franco, o Dominique Strauss-Kahn foi Ministro das Finanças. Portanto, eu convivi, contatei com ele. Portanto, esse contacto com o Fundo Monetário Internacional estava assegurado e seria assegurado por mim. Sr. Professor, tendo falhado o